Senhor Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que a minha manifestação é como cidadão que trabalha duro para pagar uma alta carga de impostos, para fazer girar a máquina que sustenta esse Estado. E a minha manifestação é com base no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz o seguinte, abre aspas, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, fecha aspas. O direito de me manifestar, eu não abri, não abro e não abrirei mão jamais. Por essa razão, faço uso dela para levantar alguns questionamentos e fazer algumas observações. Senhor Governador, há uma semana atrás, o Estado do Espírito Santo e o seu governo era exemplo nacional na lida e no combate ao Covid-19. Há uma semana atrás. Estranhamente, depois de uma reunião de governadores de esquerda com lideranças inimigas do governo central, de lá, pelo que tudo indica, saiu a decisão de se criar um lockdown em todos os estados, de uma maneira estranha e sem base científica. E essa decisão o senhor está aplicando aqui no Espírito Santo à risca, com maestria, com mão de ferro e com rigor, de acordo com o que foi acordado nessa reunião dos inimigos do Brasil e do governo. Senhor governador, esse lockdown que o senhor acaba de implantar no Espírito Santo, ele é selvagem, é irracional, não vai atingir os resultados que o senhor diz querer atingir. Por quê, governador? Porque essas mesmas medidas já foram tomadas há um ano atrás e não trouxe o resultado almejado. E a sensação que os capixabas, os brasileiros, mas em especial os capixabas, têm dessa medida tomada pelo senhor, que ela é tão somente uma ponta de lança, a qual tem o objetivo de atingir o governo central, o governo de Bolsonaro. Assim sendo, provocar o caos, a desordem e fragilizar a nossa economia. Tudo isso, governador, acredita-se que o senhor vem fazendo tão somente por causa de ideologia política, deixando de lado o compromisso que o senhor fez quando tomou posse, que é defender o Estado do Espírito Santo e a sua gente. Essa medida, esse lockdown insano que o senhor implantou, está dando um tiro de misericórdia nos comerciantes, não só os pequenos e médios, como também os grandes comerciantes. Mesmo porque eles já estavam feridos diante das primeiras medidas que foram tomadas quando surgiu lá atrás a pandemia, o vírus chinês. E o governo federal distribuiu bilhões e bilhões para os estados. E há um relato de que o governo do Espírito Santo recebeu 16,1 bilhão de reais, sem contar a rolagem das dívidas. E era com claro objetivo, toda essa estrutura, esses recursos, eram para preparar a rede pública de saúde para lidar com o Covid. Um ano depois, governador, a coisa continua na mesma. Pessoas estão perdendo as vidas, empresas estão fechando, pessoas estão suicidando, outras estão adquirindo problemas de ordem mentais. Uma multidão está perdendo a sua liberdade, a sua vida, e o senhor repete o mesmo método que lá atrás não trouxe um resultado almejado. Mas, contudo, governador, é sabido que o senhor é um homem de ideologia de esquerda.
e que, assim sendo, tudo indica, parece ser submisso não aos interesses do povo capixaba, mas sim do segmento de esquerda que tenta implantar o pior no Brasil. E diga-se de passagem, rezam na cartilha do comunismo, hoje a serviço do governo comunista chinês. Senhor governador, esse lockdown é de uma insanidade sem tamanho. O senhor não se sente tocado em ver a população capixaba sob esse jugo, sobre essa situação? O senhor não se sente tocado ao ver que comerciantes estão fechando as portas do seu comércio para nunca mais abrir porque estão caindo nos braços da falência? O senhor não se sente tocado ao ver centenas de capixabas perdendo seus empregos, governador? Tudo isso por causa da sua vaidade, o seu descompromisso com o povo, mas compromisso com a sua ideologia de esquerda, que tanto mal fez ao Brasil e à humanidade ao longo da história. Governador Renato Casagrande, muda o seu comportamento, se é que isso é possível, se é que o senhor tem liberdade para fazê-lo, tendo em vista que essa esquerda brasileira é uma confraria do mal, da qual, lamentavelmente, o senhor faz parte. Aonde está as juras de defender o Estado do Espírito Santo e a sua gente? Caiu por terra? Foi jogado numa lata de lixo? Porque o interesse dos comunistas está acima de todas as coisas? Será que vale a pena, governador Casagrande, levar os capixabas, os brasileiros, mas em especial os capixabas, a dor e o sofrimento, tão somente por causa de poder, tão somente para destruir o governo Bolsonaro? A história vai ser implacável com o senhor. Vai ser extremamente implacável. O senhor não percebeu que o senhor já não é mais uma legítima liderança do povo capixaba? Tanto é que o senhor implantou essas medidas e já está tendo insurgência de comerciantes que decidiram, em um trabalho, uma atividade conjunta, não acatar a sua medida. A exemplo do polo têxtil do município de Vila Velha, no bairro Glória, que foram para as ruas protestar contra esse lockdown insano e burro. Saiba, governador, esses dias de lockdown vai ser dias de desobediência e dores de cabeça para o senhor. O comportamento do senhor está decepcionando os capixabas. Aquele Renato Casagrande democrático, acessível e comprometido com o crescimento do nosso Estado e o bem-estar da nossa gente, era uma farsa? Era real? Que foi mudado com o tempo? É uma máscara que caiu, governador. O Espírito Santo não merece fazer o que o senhor está fazendo. Essa massa de trabalhadores, empresários e operários já tomaram um tiro na espinha nas primeiras medidas, lá atrás, há um ano atrás, quando surgiu a pandemia. E hoje, me parece que o senhor, carregado de ódio e contaminado ideologicamente, quer dar um tiro de misericórdia nos capixabas e na nossa economia. Quer implantar o mal? Quer ver a nossa gente de quatro? Quer ver a nossa gente pedindo esmola? Quer ver a nossa gente vivendo de favorizinhos dos comunistas, dos quais o senhor faz parte? Que ódio é esse da classe trabalhadora, governador Casagrande? Que ódio é esse do povo que produz?
Lamentavelmente, o senhor está se fazendo o maior inimigo dos capixabas na atualidade. Reveja os seus conceitos, se isso for possível. Caso contrário, as urnas te punirá. As urnas te punirá. O seu juramento, o seu compromisso não era destruir o Estado do Espírito Santo, não era escravizar e provocar dor à nossa gente, mas sim proteger. Que proteção é essa? O que o senhor faz, lamentavelmente faz, é ser subserviente a esse sistema, a essa política de esquerda que não pensa no Brasil, só pensa em poder. Aliás, governador, toda vez que cobram do senhor uma explicação para o destino dado aos possíveis 16,1 bilhão de reais que o governo federal mandou para cá, o senhor fica nervoso. Fica nervoso não, governador. Fica nervoso não. Até que prove o contrário, eu o tenho como uma pessoa honesta. Faça o seguinte, vai lá e preste conta do que gastou, como gastou e onde gastou. Se o senhor conseguir convencer pela razão, a oposição vai se calar e o senhor vai triunfar simplesmente, simples assim. Agora, se rebelar, xingar, perder controle, fugir para casa da mãe, não vai dar certo. Não vai dar certo. Queria estar aqui fazendo elogios ao seu governo, mas infelizmente o seu governo, o senhor tem sido uma negação para o Espírito Santo, que não merece passar pelo que está passando. O senhor está provocando dor e sofrimento à nossa gente e, pelo que tudo indica, de forma deliberada e sabida. E isso é crime contra a humanidade. Não era isso que nós esperávamos do José Renato Casagrande, que hoje é o governador do Espírito Santo. Repito, tudo que eu falei foi com base no artigo 5º da Constituição, no seu parágrafo 4º, que diz o seguinte: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Não abro mão da minha liberdade de expressão por nada, governador. E deixo uma frase para o senhor refletir. E reflita, abre aspas, quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Feche aspas.